como era farmacêutico e sabia muito bem o grau de perigo que era operar uma criança num hospital, nos hospitais de altura, claro. Com as bactérias, por ali andavam nos blocos, resolveu improvisar um bloco operatório numa das casas de banho do Pinhal Manso. Da casa dele? Pronto, desinfetou tudo, não sei, pagou ao cirurgião, lá foi, operar as meninas. Mas operou as 3? Operou as 3, não apenas a que tinha apendicite, mas já agora... Sim, já agora tiraram o apêndice as outras duas, para que não viessem a ter apendicite. Em casa? Hoje volta a acolher a escritora Maria João Lopo de Carvalho, que gosta de dizer que, quando nasceu, foi batizada por 3 fadas: determinação, força de vontade e imaginação. Verdadeira força da natureza, autora de mais de 80 livros, traz-nos uma nova biografia romanceada. O Estoril não caiu do céu, onde conta a vida de Fausto de Figueiredo, considerado o pai do turismo português, um político e empresário que atravessou a monarquia, a República e o Estado Novo e ergueu a Costa do Sol como uma atração internacional e uma fonte de financiamento. A obra é lançada depois da manhã, quarta, no Hotel Palácio Estoril. Olá, Maria João, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta. Tu estiveste aqui para a semana, Maria João, não sei se te lembras, faz 2 anos que estiveste cá com 12 revolucionárias. Espetacular. Já faz 2 aninhos, portanto, devias ter vindo no ano passado. Faltou aqui um ano em que não via. Faltou. O teu pai é Fausto, não sei se o teu avô também era Fausto. Era? É, tudo. É uma geração. Portanto, a atração também vem um bocadinho por este nome. Não, até diziam quando o Fausto Figueiredo morreu, foi um bocadinho antes do meu avô ter morrido, e diziam agora no Estoril já se acabaram, morreram-se os 2 Faustos, portanto acabaram-se os Faustos em Portugal. É um exagero. Escritor e de facto não é um nome muito popular hoje em dia, não é? Este teu pai mágico, e gosto de o relembrar e fazer esta homenagem, porque é um homem, como tu dizias, que eu adorei esta expressão, que com poucas palavras ensinou-te a gostar de histórias. Isto é tão bonito. De histórias e depois de história, porque me ralhava tanto a não saber histórias suficiente que me pôs naquela posição do desafio, não é? A não ser história suficiente, então vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. E o teu foco, porque tu és uma pessoa muito focada, mesmo com os teus trabalhos autárquicos que tiveste e tudo, vem um bocadinho da tua mãe, é tal que tinha as bolachas contadas. Sim, as bolachas contadas para o lanche. Não sou muito disciplinada, mas também, como qualquer escritor que tu entrevistes, uma pessoa que se não me escrever, se não tiver um projeto em mãos, eu acho que entro numa neurastenia compulsiva mesmo. Ou qualquer coisa se passa, porque não ando bem disposta, pareço um cão de manhã. Escreves todos os dias? É um trabalho como outro qualquer. Não é quase sempre, é sempre. Começa às 9, acaba às 6. É um trabalho... 9 to 5, 9 to 6 neste caso. É um trabalho incrível, como outro qualquer, sendo que às vezes somos obrigados a interromper por outros motivos profissionais, para ir a uma biblioteca, para ir a uma escola, etc. Mas a razão de eu ter escolhido este Fausto não tem a ver com o nome, claro que é um nome muito familiar para nós, mas tem a ver com me ter cruzado várias vezes com ele, em várias ocasiões, e achar que se calhar merecia um estudo mais aprofundado. Quando estava a escrever a história do meu bisavô da Guarda, o Manuel Caroça, que é contemporâneo deste, e cruzei-me na história das termas do Viana, ali no Estoril. E, por outro lado, depois também, como vamos ver, o Fausto Figueiredo casa-se com a Clotilde Ferreira do Amaral, que sofria dos pulmões. Exatamente. E terá ido para a Guarda, para o Sanatório Sousa Martins, cujo diretor era meu outro bisavô Lopo de Carvalho. Por isso, cruzei-me 2 vezes, achei que era... Por 2 lados da família. Achei que era talvez um sinal para escrever a história dele. E eu acho que as pessoas... Em geral, a nossa geração e os mais novos, bem, mais velhos que nós já não há muitos, só a tua mãe, não é? Que tem 95. Com os 95. De resto já não há muitos, mas a nossa geração gosta do princípio do século XX. Sim. Tem interesse, ainda se lembram, os avós ainda se lembram, não é? Claro que sim. E isso por um lado. E por outro lado, quando eu me ponho a pensar, eu acho que as nossas memórias coletivas têm a ver com casas. Se tu pensares bem, claro que sim. Quando lembras-te de uma casa, lembras-te de uma história, lembras-te de um sítio. Das férias com os primos aqui e acolá. Ferreira do Zezer, não sei o que é. Vais buscar, claro que sim. São os pensamentos positivos, as memórias positivas são onde fomos felizes. Exatamente. Férias, porque sobretudo férias, porque casas e férias, tudo isso conjuga para dar emoções positivas, não é? E então, se eu comecei a pensar porque é que eu estava com esta ideia, se era uma ideia muito maluca ou não, mas começando a pensar, em todos os meus livros têm a ver com uma casa, sempre. Marquesa da Lorna tem a ver com a casa, o bisavô tem a ver com a Junqueira, este aqui tem a ver com a casa de Estoril. E porquê a casa de Estoril? Porque essa minha avó, não é? Pronto, paterna,
De facto, tinha ali uma casa em São João, em cima das rochas, que agora perto da Azarujinha? Um bocadinho ali. Ainda ontem lá estive. Que engraçado. Na Rua Costa Pinto. E o que é que acontece? Era uma avó com 16 netos, já vários bisnetos, portanto era o sítio ideal para uma adolescente de 15 anos passar as férias, porque não havia qualquer controle. Pronto, não era o controle dos nossos pais, não havia qualquer Já eras assim, portanto. Qualquer adolescente adoraria ter uma avó que não exercesse qualquer controle. Pronto, e o que acontece era isso. Então eu e as minhas primas da minha idade tínhamos rédea solta para toda, Tão bom. tudo o que era. Eu lembro do cheiro da iodo da Praia Azarujinha, as algas, o barulho das ondas a bater, tudo isto criou as bolas de Berlim, positiva. Que eram maravilhosas ali. Mas não, é tudo aprender a nadar com o Primo Ferreira, o beco de São João. Tudo são memórias que ficaram para sempre. E por isso, quando cruzo o Fausto Figueiredo com a casa de São João e com todas as emoções positivas que isso me causava... As casas, tão importante dizer isso, tão giro. E a tudo gente tem no a teu ver livro, com casas. Devo dizer já isto, é uma belíssima edição da Oficina do Livro e tem uma zona central com fotografias que tu escolheste muito bem e legendaste. E tem uma série de casas, cá está, desde a Casa do Pinhal, por aí fora. Casas, as nossas da Machoeira, no final da vida dele. É engraçado. Não podemos dizer que seja toda a gente, porque nascemos numa família privilegiada, não é? E temos que perceber isso. Mas... Estar gratos por isso. Mas estamos gratos de facto, por isso. associamos memórias a esses Associamos espaços. memórias a casas, porque podemos associar memórias a casas. Pronto. Há 14 anos escreveste esta Marquesa da Lorna, sempre na Oficina do Livro, entraste aqui, nunca mais saíste. Depois Abritos de Almeida, depois saiu o Camões, aquele livro sobre até que o humor mate as 7 mulheres. Até nesse livro eu fui à procura das casas, porque viajei pelo mundo inteiro, em todos os sítios onde o Camões esteve. Macau, se eu for a pensar, eu estou sempre à procura de uma casa para entrar. Agora, por causa do Camões, a propósito disso, vais agora em outubro para o Canadá, exatamente. Canadá e Nova Iorque, falar com as comunidades. Promover o Luís Camões. Depois a Severa, depois o teu bisavô, então, Manuel Caroça, cá está, e a família do José Manuel, fizeste uma edição limitada sobre a família do José Manuel de Mel. As 12 mulheres que vieste cá a falar sobre isso. Exatamente. Agora, tenho que dizer isto, o Estoril não caiu do céu, portanto, uma história de vida, aqui de vida tudo junto, está aqui que é um engraçado, esta palavra, emprega assim. Um trocadilho. Um trocadilho engraçado, aqui, 400 páginas aqui, que vai ser lançado então depois da manhã, no Hotel Palácio Estoril, sim, mas, a nossa querida amiga Margarida Magalhães Ramalho, tua amiga, grande historiadora da região, não é? É bom termos uns grandes historiadores que nos dão na cabeça, porque nos obrigam a ter raiz e não só asas, e isto muitas vezes para tornar uma história... Isto, fundo. Sim, mas para tornar uma história turning page, como se diz, exatamente. Não é? Temos que dar aí uns floreados e umas asas. Mas isso aí é as vidas das pessoas que interessam muito ou não, e a dele não pode ter sido mais fascinante. Mas eu à partida não fabulosa. Tinha curiosidade de conhecer um homem, não é? Como nós mulheres temos. E tudo o que me contou, e tenho que agradecer aqui muito especialmente à família, porque foram absolutamente incansáveis na ajuda que me deram. Tu tiveste 3 anos em pesquisa e escrita. 3 anos em pesquisa, é brutal. Para além de todo. Mas além dos discursos públicos, tu falas disso, que ele era... apesar de ser meio fechado, meio tímido, um bocadinho, mas tu dizes, quando falava em público, abria-se e revelava-se. Como eu disse outro dia, há a faceta pública que eu acho que dei volta a tudo o que havia publicado nos arquivos, parlamentos, que ele foi deputado tudo, e nas atas da Câmara Municipal de Cascais e tudo isso. Depois na questão as privada, da família, não é? Na questão privada há pouquíssimas cartas, porque era da época, a minha avó fez o mesmo, deitar as cartas todas para a lareira, quando a pessoa para morria, para não haver conversas depois. E portanto há poucas cartas, umas poderão estar perdidas, outras... Sim. Pronto, mas assim conseguiste chegar a muitas... E depois há a dimensão secreta, que foi a que eu tentei humanizar aqui. Agora, se eu conhecesse este homem, à primeira vista, teria medo dele. Porque, de facto, era uma cara fechada. Intimidante. Eu acho que tem um olhar penetrante e determinado, e eu morria Toda a gente tinha medo dele. Os filhos, não, mas eu tenho medo dele a mulher, os empregados. Era impressionante. Toda a gente tinha medo dele. Exceto, talvez, as 3 filhas, como tu dizes. E isso, para as pessoas não sabem, Fausto Figueiredo, então, casou-se com a menina Clotilde, filha do riquíssimo Ferreira do Amaral, dono de muitas roças em São Tomé. Que era pai destes ministros, desses nossos amigos. Não tem nada a ver com estes. Não? Ok. Pronto. Poderá ter uma ligação, mas afastada, não consegui chegar ali. Ele era administrador dos caminhos de ferro e também tinha roças em São Tomé a perder de vista. E tudo o que é norte do Parque Eduardo VII, até à Amadora, que se chamava Percalhota na altura, exato. Tinham não sei quantas terras. Portanto, exatamente. Ele casou era para grande cima. Proprietário, latifundiário. Para as pessoas que não conhecem um bocadinho a origem dele, ele era do Baraçal, uma freguesia de Celurico da Beira. Ele, Fausto. Fausto. E portanto, tinha um fascínio por fórmulas, mesinhas. Por isso é que foi para ajudante de farmacêutico. Porque era de facto fascinado com contas, equações, fórmulas, doses e tal. O Estoril é uma fórmula.
criada por ele. Não é? Uma fórmula que mete tudo, mas é uma fórmula. Sim. Talvez isto, mais isto que o jogo, não, coisa, o jogo, o desporto. Pronto, mas espera, aí chegamos ele percebeu que para fazer do Estoril de facto, aquela Riviera portuguesa, enseada, maravilhosa. Sim. Depois, como disse o Fernando Pessoa, à Costa do Sol, terra prometida. Uma expressão inventada pela Pessoa. Pela Pessoa, tudo isto. Ele tinha que não cometer os erros que tinham cometido os anteriores. Tanto o Torresão com a construção de uns vagos chalés lá no meio do Pinhal do Andresa, como depois o Carlos Anjo e o Conde Mozart, que tentaram fazer ali um espetáculo de uma Riviera. Começaram bem, começaram a fazer uns chalés, aqui e um outro, mas precisavam do jogo. O jogo... Porque o jogo não é um acessório, não era uma coisa acessória. O jogo era a pedra de toque, não há Estoril sem jogo. Isso é extraordinário. Por acaso, até ver o teu livro, eu não percebi isso. Pois. Achei que era, olha, como fizeram o clube de ténis e como fizeram não sei o quê, também fizeram um casino. Não, o casino centrou e atraiu para atrair as pessoas. E como estavas a dizer há além dos 3 hotéis e do parque era obrigatório, e depois para a concessão do casino, a lei foi muito bem cozinhada por trás. Obviamente que ele era um homem que se mexia nos bastidores, senão não havia nada disso que temos aqui. E que serviu a Portugal muito bem no Estado Novo, como cartão de visita, não é? E então, a lei dizia que só se podia construir 2 casinos em Portugal, um na Madeira e outro a oeste de São João de Estoril, quer dizer, tinha que ser no Estoril. E portanto tinha uma concessão por X anos. E depois também tinha graça a história dos caminhos de ferro, porque como era um puzzle, não era um plano integrado, os caminhos de ferro, ele era por um lado administrador da companhia dos caminhos de ferro, por outro, que era o patrão Fausto dos caminhos de ferro, por outro lado era o concessionário da linha de Estoril. Isto foi antes dos voos, portanto, antes daquela altura dos anos 40 e 50, que já era na altura em que a estrada militar chamava-se assim, que é agora marginal. Horas a chegar a mas 3 ou 4 horas passou-se a demorar 20 minutos. Comboio a vapor, e estamos também mais. Estamos também antes da Marginal, do Budardo Pacheco, dos anos 40, anos 30 mais isto é assim, como tu disseste, ele era totalmente controlador. Portanto, prima dona que aparecesse à frente dele tinha os dias contados. Como vimos agora com o Trump e com o Elon Musk, não é? Sim. Dois exatamente. Portanto, aquilo não dava certo com prima-donas. O primeiro arquiteto que ele contratou para fazer a maravilhosa brochura, que é uma obra de arte chamada... Que ele apresentou à Câmara dos Deputados, não foi? Como é que era? Estoril, estação marítima, climatérica, termal e desportiva. Tudo isto ele tinha. Ele apresentou em 1914 na Câmara dos Deputados. E então... O arquiteto quem era? O arquiteto era Henri Martinet, um francês que ele conhecera pela sua obra na Normandia, no norte de França, e mais um bocadinho por toda a França. E é claro que ao fim de pouquíssimos anos zangaram-se as comadres e Martinet foi logo despedido. Depois a seguir entrou um arquiteto de transição, Silva Júnior, e depois o Raul Jurde no fim. O Silva Júnior tinha aquela casa bonita, agora fizeram um apartamento por cima, umas coisas... Estranho. Mas ele teve sempre a despedir várias pessoas pelo caminho, e outro, o Eduardo Pacheco, não é? Que estavas a falar mas ele também chocou com ele, não? Claro que chocou, porque mas o automóvel era uma concorrência feroz aos comboios, não é? Atenção, estamos a falar dos comboios, é uma coisa engraçada que eu também aprendi contigo, eu não sabia. Os comboios era a Sociedade Estoril, os comboios eram privados. É que eu estou a dizer, a linha do Estoril. Não era da CP, só em 76 é que passaram para a CP. Porque era 50 anos a concessão. Então, a linha do Estoril... Ele concessionou ele próprio. Ele concessionou ele próprio, porque ele era administrador da companhia... Da Sociedade Estoril, chamado? Ele era administrador da Companhia dos Caminhos de Ferro. E com a Sociedade Estoril, da qual ele era sócio, com o cunhado Augusto Carreira de Sousa, fizeram a concessão da linha de Estoril. Portanto, era o patrão Fausto, os dois. Sim, exato. Imaginem hoje em dia. Não é? Pois. Pronto. Portanto, isto era só uma das facetas, mas depois tudo o resto. É claro que ter um casino ali obrigava a ter um hotel de luxo. E não eram 3 hotéis. Estavam planeados 3. Pronto. E depois tínhamos as termas, na altura era importantíssimo. Temos do Viana, que havia ali, e as de São João também. As de São João, que eram para outro tipo de gente mais humilde. Menos elite. Onde os banhos da Poça. Que ali hoje é uma escola, se não me engano, da Misericórdia. E então, o que é que diziam os médicos na altura em que começou-se a perceber que ali tinha condições únicas? Aliás, temos o Sanatório de Santana, não é? Em Carcavelos, tinha condições únicas, então diziam eles, no princípio do século XX. No Estoril, os sapatos nunca criavam bolor, as ruas nunca estavam úmidas de manhã, os telhados nunca se cobriam de musgo e o ferro nunca criava ferrugem.
Estava perfeito, eram as condições ideais. Pois é, porque de facto tinha bons ares, aliás, muita gente ia para lá tratar-se, exatamente, bons ares, e tinha boas águas e boa temperatura. Nós sentimos ainda hoje, vamos à Praia da Poça. A água é mais quente que no norte da Europa e que nas Biarritz. Tinha as 3 condicionantes importantes, não era? Temperatura mais quente, água mais tempo e mais dias de sol. Sim. Por isso foi que se chamava. O que se desejava ali era uma estação de Vigilatura? Sim, nunca sei dizer o nome. Sim, mas diz. Que é isso mesmo, que no fundo é uma estação de descanso, exatamente, uma estação de, vá lá, lazer, mas também de terapêutica, também pelos seus efeitos da água e do mar e de tudo isto. Uma palavra dificílima que até eu embirro, de vigilatura, não é? Exato. Mas pronto, que hoje caiu completamente ainda bem que estás aqui comigo. É verdade, ainda bem, porque eu tropeço sempre naquela palavra. Porque, Maria João, eu tinha aqui uma das primeiras perguntas que eu tinha para te fazer, era sobre este título, que eu adoro este título do teu livro, O Estoril Não Caiu do Céu, e depois percebi que era então, este título vem do Augusto de Castro, que foi diretor do Diário de Notícias, era um diplomata, embaixador, um dramaturgo, foi um dos mais destacados publicistas do Estado Novo, e ele que chegou a ser diplomata na Santa Sé, em Berlim, em Bruxelas, em Londres e tal. Escreveu este livro, o Estoril não caiu risonho e inteiro do céu. Tem este epígrafe. Alguém o fez e às tantas ele diz assim: Fausto Figueiredo foi tudo. O arquiteto, o urbanista, o decorador, o banqueiro, o mestre de obras, o engenheiro e o poeta. Quantas vezes passeámos junto entre os matos, os sobreiros, as pedras dos caminhos mal abertos, com a planta do futuro Estoril na mão. E o gesto iluminava-se, ele sorria, o seu olhar ardia, traçando no ar o desenho da urbe que ele sonhava. Era um sonhador, mas era um concretizador. Sim, não é? Exato. E foi um grande amigo dele, este Augusto Castro. Aliás, embora em Oeiras, onde há um albergue Augusto Castro. É dos poucos. Mas é que tu dizes isso no livro. Foi dos poucos amigos dele. E diz assim, aqui como epígrafe no teu livro: ninguém pode imaginar o que foi, por vezes, a luta deste grande sonhador contra a apatia, o ceticismo, o derrotismo que nos primeiros anos o cercaram. O Estoril não caiu risonho e inteiro do céu. Então este pai do turismo português, como tu dizes, este título, não tinha medo dele, é maravilhoso. E o outro devia respeitar, não sabemos, mas a capacidade que este Fausto muita gente tinha medo dele, é impressionante. Não, e de gerir as adversidades quando começaram a abrir o Parque Estoril, onde está a estátua, não é? Ali no meio. Está cá em baixo, sim. Sim, quando começou a abrir o Parque Estoril, começaram as escavações. Diz. Sim, e ele dizia que isto foi em 1914, que em 1916 estava pronto. Quando começam a escavar, eram os planos dele, 2 anos. Aparecem cacos neolíticos. A cacaria, como ele chama. O cacaria, não era pai romano, não sei o que, não era? Não, eu acho impossível ter 5.000 anos, mas pronto. Seja como fosse hoje em dia, ainda estava parado, não é? Ainda era as obras de Santa Graça. Com os Igespar, aquela coisa pronto, assim. Ainda estava parado. Lá removeram aquilo, mas ele não conseguiu acabar em 2 anos a obra que ele queria. E ele queria acabar e tinha prometido a si mesmo, portanto isto já era uma contrariedade, imaginemos que bom feitio que devia ter nessa altura, não é? E depois, continuando pelos anos 20, depois há a Noite Sangrenta, como sabes, e ele vai para a Normandia e tudo isso, mas continuando por aqui, chegamos ao final dos anos 20 e acontece tudo ao mesmo tempo, que é a eletrificação da linha. Exatamente. Foi a primeira linha eletrificada do país. Sim, a inauguração do hotel de luxo, o primeiro grande hotel de luxo. Havia uns em Lisboa, não zangam-se connosco, mas... Já havia o Hotel Paris, que é anterior a ele, não é? Sim, o Hotel Avista. A inauguração em 31 do Casino Estoril, a eletrificação da linha, e depois, cereja em cima do bolo, não é? Em 1930, a inauguração do Sud Express, é verdade, de Paris ao Estoril, quer dizer, não lembro. Era o maior orgulho dele, chegar ao Quai d'Orsay e ver Sud Express, Paris, Estoril. Lisboa, Estoril. O resto não existe. E durou para aí 8, 9 anos essa ligação direta. À Segunda Guerra, não é? E portanto isto foi uma sucessão de acontecimentos. E depois tu achas a vida dele atravessa estes períodos muito complexos da nossa história, monarquia, Primeira República, Estado Novo? Como é que tu achas que ele conseguiu navegar tão politicamente só bem, sendo muito inteligente, saindo não é? Por entre as gotas da chuva? Pronto, para já estando por trás do poder, é fácil, e arregimentando-se com ele, não é? Sim. Na Câmara dos Deputados? Primeiro na Câmara de Cascais, na Comissão Administrativa. Aí ele vinha saber quais eram os terrenos que interessavam, se havia água, se havia iluminação. Okay. Aí tinha acesso a tudo. Pronto, tinha acesso a tudo, tinha acesso à hora das reuniões, que era para poder ir almoçar a casa, porque se havia coisa que ele gostava era uma boa comida portuguesa. Era. Como eu contei. Ele que viajava imenso, desde quando foi administrador dos Caminhos de Ferro, ia para Paris comer no Georges V, em grandes comidas chiquês com grandes chefes. Ele dizia: não, eu quero onde está a minha feijoada e o meu salpicão e a minha... Pronto, tudo isso. Ele adorava essa comida tradicional. Era a comida tradicional portuguesa, tanto que obrigou a que no Sud Express houvesse uma emenda com couves. Chegaram a pará-lo assim uns tempos para ir buscar. Não, ele
passou uma descompostura ao chefe do Sudeste Que é Express. isto? Magret de Eu, Canard. Magret de Canard não quero. Um comboio que começa no Estoril e acaba no Galantine tem que ter Peru. comidas portuguesas. E então, de repente, sentiu o comboio a abrandar. Pensou, ai meu Deus, já vai chegar atrasado a Quando era Paris. administrador Porque ele não aguentava nem sequer um segundo de atraso. Claro. Isto já vai chegar atrasado, o que é que se está a passar, porque é que estão a abrandar? Daí um pouco, acelerou outra vez a sua marcha normal e vão chamá-lo para o jantar. E quando chega ao jantar, tinha então um belo caldo verde. O que é que era? Que o comboio tinha abrandado quando passaram por um campo de couves para um rapaz saltar do comboio e buscar couves. É extraordinário, porque ele adorava As isso. pessoas tinham medo, mesmo medo, de enfrentar o patrão. Maria João, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. E estamos a conversar com a biógrafa Maria João Lopo de Carvalho, que nos traz O Estoril Não Caiu do Céu, a biografia romanceada do político e empresário Fausto de Figueiredo, o pai do turismo português, que ergueu a Costa do Sol como uma atração internacional. É incrível porque voltando um bocadinho aqui atrás, ele que nasceu em Baraçal, no Celurico da Beira, portanto, na falar da Beira Alta, tinha a irmã, era uma família humilde, o pai era professor, eram 12 filhos, aquela irmã mais velha, a Felizarda, destinou os irmãos aos pares para cada cidade, ele calhou Lisboa, é uma sorte que ele teve, foi ajudante de farmácia, veio para Lisboa aos 15 anos, trabalhou ali também numa farmácia, a farmácia Veiga, ali na Rua dos Retroseiros, e um dia teve que ir levar, aliás, vários dias, teve que levar um remédio ao quarto andar do edifício da farmácia, onde era o escritório do Sr. Ferreira do Amaral, então administrador dos Caminhos de Ferro. Exatamente. Foi assim que fez amizade com ele e, sobretudo, com a filha Clotilde, filha deste ricaço de São Tomé, como tu lhe chamas, e que era, de facto, o dono disto tudo. Ele tinha muita coisa e... Por causa do cometa Halley, conta. Que ia passar em 1910, não é? Era, e passou 9 dias depois do casamento deles. Incrível, mas casaram em maio. O cometa Halley prometia destruir a vida na Terra. Havia muito receio sobre o que é que iria acontecer. Depois gozavam os jornais todos também, não é? Vendiam pílulas anti-cometa, guarda-chuvas anti-cometa. Mas por isso é que a mãe dela é que se calhar por isso é que disse marido, deixa, porque ele, claro, torceu um bocado os olhos, o nariz a esta Clotilde, a filha dele que ele adorava casar com que era doente, com um ajudante de farmácia, não é? E sim. Ela tinha problemas de tuberculose, pulmões, não é? Tinha problemas de pulmões que gravíssimos. Que acabaram por casar. E acabaram por casar, bom, e entretanto ele ficou logo vice-presidente dos Caminhos de Ferro, e por isso andou a viajar. Portanto, todas as viagens que ele fez pelo norte da Europa serviram como comparação, claro. E ficavam sempre a perder, porque ele ia fazer melhor. Exato. Certo. Agora, essa ambição. Imaginemos o que era lidar com uma pessoa com este, sim, totalmente visionário, mas com um plano integrado. Isso é que é o extraordinário, porque não havia Estoril sem casino, não havia concretizador, o que é muito importante. Não havia sem caminhos de ferro, não havia sem termas, não era só sonhador. E então, uma das frases giras que ele escreveu nesta tal brochura que falámos há pouco era que o Estoril, dentro de pouco tempo, viria a ser a mulher mais bela e sedutora do mundo. É extraordinário. Ora, é absolutamente... E de facto foi. É absolutamente extraordinário. Porque de repente estavam os deuses exilados e estavam os reis sem coroa e que se juntou toda a gente aqui, os espiões de um lado e do outro. Quando entramos no princípio da Segunda Guerra, ele já tinha aguentado a Primeira Guerra, a Guerra Civil Espanhola, que de certa forma foi boa porque vinha muita gente refugiada para cá e vinha, não sabia o que é que ia dar e portanto... Mas ele assustava-se com isso, ele ficava com aquela angústia. Ficou assim, com o pé atrás ou à frente. Depois, quando começa a Segunda Grande Guerra, já estava muita gente do Hotel Palácio, certo? Ele tinha contratado 500 pessoas para o Hotel Palácio, para a Estoril Plage, que era quem geria tudo no Estoril, enquanto a Sociedade Estoril geria os Caminhos de Ferro. São duas sociedades. Exatamente, onde ele estava. Pronto, e então ele geria 500 pessoas, era uma multidão. Na altura, depois acabou por criar também o Grupo Desportivo Estoril Plage, com os funcionários da Sociedade Estoril da Estoril Plage, Grupo Desportivo Estoril Praia. Bom, e então dá-se a Segunda Guerra e ele fica de cabeça perdida a pensar, agora é o meu fim. Não, agora é falência, não. Já passei a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra de Espanha. Já atrasou as coisas e não sei o quê. Agora vai ser o meu fim. Então, primeira ideia: despedir toda a gente do Hotel Palácio, todos os funcionários. Despediu tudo. Ficou o Mr. Black, o diretor do hotel e pouco mais. Pronto. E passada aí uma semana, recebe um telefonema. Já estou aqui a inventar. Não sei se foi um telefonema, se foi lá diretamente, mas isto já é as minhas asas, não é? Sim. Senhor Figueiredo, Senhor Fausto Figueiredo, não sei o que é que está aqui a acontecer, está tudo a dormir aqui no hall,
pessoas nos sofás da sala, no hotel de luxo, imaginemos. Ele teve de contratá-los outra vez. E ele teve que rapidamente recontratar tudo. Percebeu que o negócio não tinha acabado, pelo contrário. Pois, mas ele sabia até quando é que era... Pronto, e então era a guerra demorou 6 anos. Era refugiados, era judeus fugidos, muito, outros em trânsito que tinham... Portugal era só... assim. Tinham só visto de trânsito, eles não podiam ficar mais do que um mês. Pronto. Ok. Não é? Portanto, eles tinham mesmo que ir. Haviam os mais ricos que iam nos hidroaviões da Panam. Sim. Depois houve um que o nosso primeiro aeroporto, em Lisboa, não Doca de Olivais. E pronto, e veio muita gente. E no meio desta gente toda, a parte mais sexy, se quisermos dizer, da história do Fausto deve ter sido, imaginemos, o que seria ele com o seu espírito controlador, a ponto do jogo ser gerido por uma sociedade arrendatária, porque ele não conseguia controlar um jogo de que era o Cardinho, é impossível controlar um jogo, como é que era uma excelência, era incontrolável, tinha que ser alguém a gerir por ele, porque aquilo era de baixo para a cabeça. Mas exato, mas ele também devia ficar aflito com isso, não podia controlar aquilo. Aflito, não podia controlar, controlava o Cardinho e o Herrera, não é? Exatamente. Aos gritos, mas depois não queria saber se ganhavam ou perdiam. Agora, imaginemos esta personalidade a ver o seu querido hotel minado de espiões e de mulheres lindíssimas. As tais mais sedutoras do nível. Afinal, não era às vezes saíam por uma porta, entravam pela frente e saíam pela traseira. Sim, em combinação encarnada e saltos altos a subirem as escadas. Depois o glamour. O glamour daquilo tudo. O concierge, que era importantíssimo. E depois nas mesas de jogo do casino, o empregado a quem era paga uma quantia para fazer a pessoa X ganhar durante meia hora, porque o espião Y precisava tínhamos que de controlar o quarto. Precisavam de ir e fazer uma revista ao quarto, então a pessoa tinha que ficar a ganhar. Croupier, olha, só favor, ponham-me aí a ganhar meia hora para ficar contente, nós podemos ir ao quarto dele. Nós podemos ir revistar o quarto. E depois imaginemos... com os 2 hotéis que se fizeram, o outro em frente do Hotel do Parque com os espiões do Eixo e os do Hotel Palácio com os aliados. Sim, pois imaginemos o que era aquele bar do Hotel Palácio, imaginemos as conversas que se trocavam ali, incrível. Imaginemos o que é que ia para dentro do gin. O que é que era? Acho que o barman do Hotel Palácio era conhecido por fazer os melhores cocktails e os melhores... Claro, para entreter, lá está, para os entreter. Claro. E, portanto, imaginemos o que era o corrupio de mulheres ali, imaginemos o desgraçado do Fausto, no meio daquilo tudo, sem saber... O que é que estava ali a passar? Que eram os bons, que eram os maus, não é? Içavam-se bandeiras de uns, içavam-se bandeiras de outros, trocavam-se informações por todo lado. No final, já depois de ele ter morrido, quando tiraram as paredes dos armários do Hotel do Parque, viram umas cavilhas de comunicações escondidas no interior da madeira dos armários, a comunicarem com os navios que estavam... Bem, deve ter sido o fim da picada. E no meio disto tudo, supostamente, ele lá tinha as suas amitiés, o nosso amigo, mais ou menos escondidas, como todos os homens da época, mas o que tinha graça é que sabia-se quem eram as amitiés, as amizades mais coloridas do patrão Fausto, consoante as lojas das arcadas, porque ele, para as entreter, punha as gerentes de uma loja de bordados ou de joias ou tal, e um dia a mulher desconfiou, sabia que ele estava entretido no Hotel do Parque, e vai com a governanta, a célebre Cacu, e vão as duas perguntar tomar chá no Hotel do Parque, e então vê-no descer, estava ali a fazer uma reunião, está toda a tarde a tomar chá com elas, voltam os 3 descansados perto para casa. do atual deck, portanto, naquela zona ali. Pronto, mas era engraçado as histórias e historietas que há, e sobretudo nestas espias que por ali andavam. Era engraçado porque mesmo as que estavam em Lisboa, aqui no Hotel Avis, se estavam no Rossio a tomar café, que para já era impossível uma mulher ir tomar café, não é? Naquela altura uma senhora não ia tomar café. E estavam então de saia cruzada, com a sua boquilha, o seu cigarro, os seus sapatos de presilha, as suas meias às vezes. Isto era na altura também onde estou a pensar na Peggy Guggenheim, que veio essa foi e que havia os cabos de mar que iam medir os biquinis, e ela chegou a ser chamada porque estava um biquini na praia do Tamariz. Ela tomou banho nua, querido. Foi? Pois foi, isso foi pior. Essa resolveu, estava acho que ali perto da boca do inferno. 40 ou 50, foi antes, foi 40. E então ela estava, aquilo era tudo excêntrico e surrealista, e acho que ela resolveu tirar mesmo o fato de banho, e foi um escândalo. Pronto. Agora, o resto andava com a Polícia Marítima, mas o que tu dizias é certo, andava a Polícia Marítima no Tamariz. Temos que dizer que o Tamariz
chamava-se Praia do Juncal. Exatamente. E quando o Schroeder comprou aquele edifício icónico, que é aquele passou-se... mini E castelo. Tamariz é uma Schroeder, árvore. que foi não é? padrinho de casamento dele. Sim, aprendi que era com o ministro das Finanças, mas ele escolhia padrinhos de casamento bem escolhidos, Sim. não é? Bom, mas conde. então, ao trazer as árvores do norte de França, no fundo trazia o perfume de França para o Estoril, que eram os tamarizes, não é? Sim. E que eram árvores, e aquilo deu nome, era uma árvore. Não sabia. E deu, que existia muito no norte, desculpa, não é no sul de França, no norte de França, França. no Normandia, então trouxe a árvore e ficou chamado, daí a aquele praia de edifício Tamariz. do Schroeder ficou chamado Tamariz, porque estava Não cheio sabia. daquelas árvores, Ok. e deu o nome... Depois, hoje em dia, aquela praia. E ao lado temos o Forte da Cruz, Essa do pelo Barros, João do- Martins Barros, também foi transformado nessa altura. São duas construções icónicas Sim. de dois Dos arquitetos conhecidos, os chalés. dois capitalistas, vá lá, se Exatamente. quisermos Sim, dizer, sim, que da se altura, instalaram ali. então não é? Mais tarde o Alfredo Claro. da Silva na Casa de São Cristóvão. Exatamente. E, portanto, começaram-se a vender muitos lotes e muitas casas com assinaturas de arquitetos importantes. O próprio Fausto, quando morreu, tinha 25 casas ou 26 casas. 25 casas no Só Estoril. naquela zona, é extraordinário. Sim, aquilo era, como aquele ditado E achava sempre popular. que ia morrer pobre e falido, que é Sim. engraçado. Eu achava sempre que ia morrer pobre e falido, muito especialmente depois do desastre automóvel que teve Pois e que o deixou, mas já no final de vida, e que o não é? deixou muito debilitado. Mas Teve então, com a o filha, um provérbio... genro. O provérbio é ótimo. O provérbio, como sabemos, Cascais era a terra da corte, não é? Onde ia o Dom Luís e depois o Dom Carlos, e nesta Exatamente. altura do princípio do século Porque a XX. coisa claro. do turismo balneário era uma coisa muito recente, vem desde o Dom Luís. Não, Sim, Dom Luís, não é muito, aí, mas era muito antes. Cascais. Isto para se perceber Sim. bem então qual era o ditado. Era Exatamente. Cascais, nobreza, Monte Estoril, grandeza, eram os grandes nomes. Sim. Estoril, Grandela, fazendo Sim. alusão aos Aos armazéns capitalistas, Grandela e aos exatamente. capitalistas, e São João Meia Tigela. Era assim. Já eras Portanto, pobrezinho. ficamos a saber. Já começavam em São João. Começavam em São João. E depois havia aquele triângulo dos santos populares, que era Santo António de Estoril, com a igreja, Exatamente. o Pinhal Manso, para as pessoas saberem que era a casa onde ele viveu sempre, mesmo ao lado Hoje é na rua da igreja Fausto de Figueiredo. Santo António. Exatamente. Hoje, Rua de Fausto Figueiredo, hoje e não enquanto ele era vivo. Exatamente. Uma homenagem póstuma. Portanto, tínhamos o Depois Santo Santo António de Estoril, que aliás era o convento que havia na altura, lá. Claro, de depois havia franciscanos. São João de Estoril. Exatamente, Meia São Tigela, João. como Que eram os sabemos. Estoril, porque eram vários. Que era E o Estoril que a gente depois- chama era Santo António Não, mas de depois Estoril. faltava o São Pedro, que chamava-se Estoril. Cai d'Água, antigamente. Que giro, E sim. esse também quis, então, mas eu também tenho que ter um santo popular. E foi por essa São altura que se fez o triângulo dos santos populares. Santo António, São João, São Pedro. Exatamente. E depois, mais engraçado, a parede, que era um ninho de republicanos, o Mata, que era lá o grande empresário da parede, e que era um enorme republicano, o que é que ele resolveu fazer? Em vez de ser a selvageria, como ele dizia, das ruas paralelas ao mar, como em São João é muito evidente, Sim. com as grandes casas a taparem a vista do mar, não é? Exatamente. Ele Toda fez aquela ruas zona. Na perpendiculares. parede, as ruas são todas perpendiculares. No fundo, é um ideal republicano Exatamente. para todos serem Toda a gente iguais. ter acesso às mesmas Todos vistas. terem acesso às mesmas vistas, não bem, haver tá aqui bem. privilegiados que tapavam a vista dos outros. Exatamente. É todo um programa. Tudo isto que a gente estuda é engraçadíssimo, porque conhecendo nós os sítios agora, não é? Recuando. Esta criação do casino, que foi tão importante, Maria João, marcou profundamente a região. Até que ponto é que foi uma aposta de risco na época e que impacto é que teve na modernização do país? Acha que foi importante e teve reflexos em todo o país? Para já teve reflexo evidente na Costa do Sol, não é? Evidente para conseguir Portanto, manter o barco. Costa do Sol, como tu disseste, que foi inventado pelo Fernando Pessoa, que depois teve que se abandonar porque já havia a Costa Porque do Sol havia em a Costa do Sol, Espanha, mas não é? pronto, Agora é não Costa do nos Estoril. podemos esquecer que o Estoril, estamos aqui a falar dos hotéis e dos casinos e disso tudo, mas havia que manter os desportos. foram Quem é muito que jogava importantes. golfe em Lisboa naquela altura? No Estoril, O eu em Fausto Lisboa? não Ninguém. jogava, mas- Não, Fausto não, mas ninguém. Mas teve essa os visão ingleses. de fazer um grande Pronto, campo de golfe. os duques do Windsor, quando vieram para cá, depois toda aquela realeza sem corte, já no final da Segunda Guerra, os reis de Espanha que vieram por 36 meses Rei e de ficaram Itália. 36 anos, Pois foi. não é? E Pronto. depois da Bulgária, da Roménia, Todos da esses, o Carol, Dinamarca. toda a gente que vai para cá. E aí, Luxemburgo. havendo campo de golfe, que começou por ter 9 buracos, depois foi aumentando e foi sempre subindo para norte e sempre aumentando o campo e sempre continua mudando lá, o clubhouse, não é? Estoril, claro. O ténis em 45. Já havia o clube de ténis. Não, os tiro aos pombos, as corridas de regatas, carros. As corridas de carros, Automobilismo. a equitação, tudo o que fosse desporto. Teve essa visão também, é engraçado. Esta visão desportiva, que ele bem dizia na tal brochura, Exatamente. desportiva Desportiva era também. havia o Sim. Palácio dos Desportos. Agora imaginemos os desfiles O futebol tinha começado em Carcavelos, está bem, mas ali Sim, o foi onde futebol, se desenvolveu que o mais. Estoril Praia tinha, Exatamente. o seu grupo desportivo. Estoril Plage. Portanto, havia tudo. A oferta Incrível. era total e ficava a 40 km, ou seja, a 20 minutos ou a meia hora de Lisboa. Portanto, isto tinha as condições todas. Ideais. E mais algumas, não é? De feitio, de facto era um homem que tinha visão, tinha sonho, era ambicioso.
Mas tu também revelaste aqui várias histórias com ele, que era uma pessoa exigente, irascível, super controlador, já falámos disso, uma relação conturbada com quase toda a gente que se cruzou com ele. Tu falas nisso também. Sim, e o que é mais lixado, entre aspas. Tinha um feitio muito difícil, de certeza, por isso é que eu digo que hoje, se eu aparecesse aqui neste estúdio, eu ficava cheia de medo, ia-me dar um raspanete, que o livro não era assim, caraçado. Exato. Mas pronto, gritava e pronto, e depois passava e pedia desculpa. Mas também quem era contra ele, como contas a história do empregado dele que foi gritar para o guincho. O Cardim do o Cardim casino. Era do casino, era um dos... Era do casino, era o que tomava conta das coristas. O Guilherme Cardim. Não podia gritar com o patrão, então ia gritar sozinho para a Praia do Guincho, para explodir. Chamar-lhe nomes. Chamar todos os nomes que podia, porque depois não tinha medo. Mas o que é que eu dizia? Ele era, como tu disseste, esta pessoa super, até obsessiva, não é? Sim. Se pudéssemos dizer obsessiva compulsiva, não sabemos, não somos psiquiatras, mas estava lá perto, e um grande histérico também, não é? Que isto são ataques de histerismo constantes. Era? Constantes. De repente gritava com as pessoas? E aquela coisa, por exemplo, da vendedora de flores na estação. As estações eram dele, não era? Ele explorava aquela linha de comboio que era privada, pronto, era da Sociedade de Estoril. E ela às tantas não queria flores à venda na estação, não sei em qual estação, Estoril, ou não sei qual era. Estoril. E então mandou abaixo, deu um pontapé. Deu um pontapé na vendedora, na vendedora não deu. Sim, na banca, pronto. Deu um pontapé na banca das flores, onde estava a venda. E depois arrependeu-se, que era um ataque, era um acesso de cólera, não é? Um impulso. Arrependeu-se e quando chegou ao Castro mandou pagar em triplo à senhora e arranjar um sítio para ela ter a sua banca. Mas estávamos a dizer que ele só não era controlador, mas de outra... Uma forma doce do Fausto Figueiredo foram as 3 filhas. Quando, mais novas. Muitos anos depois, nasceram os 2 rapazes, e depois, 10 anos depois, nascem as 3 filhas, filhas, a Mariazinha, a Bela e a Ruja. Isto é os petinons que nós damos, mas era... Ele era a menina dos olhos, eram os meninos dos olhos deles. O mundo parava de girar com as meninas. Ele chegava à casa e as acordar. Imaginem agora um pai que vai acordar as filhas ao berço, acordá-las, sentá-las nos joelhos, brincar, as miúdas faziam dele o que ele quisesse. E nasceu uma pessoa doce, um pai, um amor incondicional para aquelas filhas, mas claro, nunca deixou de lado a sua capacidade de controlar até a operação apendicite, não é? Conta lá, porque uma delas teve uma apendicite aguda, não foi? Sim, ele, como farmacêutico e sabia muito bem o grau de perigo que era operar uma criança num hospital, nos hospitais de altura, claro. com as bactérias, por ali andavam nos blocos, resolveu improvisar um bloco operatório numa das casas de banho do Pinhal Manso. Da casa dele? Pronto, desinfetou tudo, não sei, pagou ao cirurgião, lá foi, operar as meninas. Mas operou as 3? Operou as 3, não apenas a que tinha apendicite, mas já agora... Sim, já agora, tiraram o apêndice as outras duas para que não viessem a ter apendicite. Em casa? Em casa, não os deixava estudar nas escolas, tinham que estudar em casa, queria controlar tudo, os bailes, como iam vestidas, como saíam, como não saíam. Impressionante. Tudo isto, e imaginemos o que foi o desgosto quando cada uma casou. Deixar as 3 meninas voar. Isto era mais os genros que ele tinha que controlar. E depois, outra faceta muito engraçada e muito moderna dele, muito moderna, é a questão dos influencers. Que é, como hoje temos, que é, ele fazia, por tudo havia um motivo, era a Feira das Amostras, era a inauguração da estação de Castré, era a inauguração da primeira pedra do Casino de Estoril, a linha elétrica, o Sud Express, tudo era um motivo. E então, antes do dia solene, da abertura pública, digamos assim, na véspera, mandava vir os chamados influencers e comunicação social. Os publicistas da altura. As pessoas importantes da altura e todos os jornais. E mesmo a imprensa estrangeira. É o que se faz hoje. Portanto, fazia uma sessão só para eles. A visita de imprensa, com todas as pessoas importantes. E dá-me ideia que ele até o irmão do imperador do Hirohito foi eu que conseguiu manobrar o Hotel Palácio, não é? Na Lua de Mel, foi daquelas influências que se combinam para ir para os resorts de luxo para depois porem no Instagram. Foi exatamente isto. Agora imaginem aos anos. Há 100 anos, Exato. Não é? Fazia agora, no dia do lançamento, 145 anos ele de vida, por isso é uma data também simbólica, o 17 de setembro. Exatamente. Mas pronto, eu tinha esta visão de chamar os jornalistas, fazer um banquete, e depois, engraçado, por exemplo, mandava vir a Benar para fazer o banquete, mas depois havia crianças a espreitar, crianças pobres do Estoril, a espreitar do outro lado da rede, e ele mandava o lanche também ser servido às crianças que estavam ali à espera. É engraçado ele ter esse lado. Tem um lado muito importante, muito humano. Os terrenos lá a norte do Estoril, na Amoreira, para os funcionários da Sociedade de Estoril, pagava estudos quando fosse preciso. As pessoas pobres, quantas já me disseram isso, que vieram do Baraçal, que vieram de Celurico e que tinham sempre emprego,
no Fausto Figueiredo, ajudava todos os miúdos da terra que vinham, as pessoas com mais dificuldades, dava emprego. Tinha sempre esta visão muito humanitária, que eu acho que é importante dizer no meio deste mal-feitio todo, claro. Mas se calhar se não fosse este mal-feitio todo, também... Não tinha conseguido o que conseguiu, não é? Pronto. E depois ele e o Salazar também era outra história, não é? Pegavam-se um ao outro, não era? Pronto, não, suportavam-se. Eu acho que o Salazar e o António Ferro, em particular, adoraram ter o Estoril como cartão de visita de Portugal. Mas eu ia dizer isso. O António Ferro, então, que tinha aquela missão de propagandear o que era bom em Portugal, saiu a sorte grande. Sim, com este homem. Foi logo convidado, claro, para o casino, para a inauguração, para a véspera, para tudo. Ele saiu-lhe mais do que o Salazar, se calhar que não gostava tanto desta confusão e desta modernice. O Salazar não era nada de... Não há registro, não tenho nenhum registro que o Salazar tenha ido ao casino de Estoril, não é? Sim, com certeza que foi ao Estoril, digo eu, não é? Claro, aliás, era ali o forte, não é? Exatamente. Se encontrava a Cidadela e o Forte Santo António, sim, muitas vezes, não é? Portanto, claro que sim, mas eu acho que ele e o Fausto, como o Fausto e o Alfredo da Silva, é fácil de nós vermos que o Tomás Melbreiner, como vai dizer também a Margarida Magalhães Ramalho, conheciam-se e estimavam-se, por exemplo, porque era uma visita. E depois uma coisa gira era... Ele andava a cavalo às 6 da manhã e ia percorrer o Parque Estoril todo. Mas para ver as obras também. Exato. E então diz-se que ele, quando ninguém estava a reparar, empurrava um bocadinho o marco para trás para aumentar 1 metro de terreno. Uma vez que dava mais jeito 1 metrozinho para a frente, 1 metrozinho para baixo, sem ninguém ver. Fazia assim as suas malabaristas. Esta história dos os queques da linha e as tias de Cascais, as pessoas brincam muito com isto, mas isto vem um bocadinho também nesta altura. Dos queques vem da Garrete para aí, não? Primeiro, temos mérito do Fausto Figueiredo, que manteve ali o Parque Estoril como está, com uma relva e umas árvores lindas e tudo, quando podia ter feito ali construções. Não está com uma quarteira que é só prédios à frente. A quarteira ali ganhava 20 vezes ou 30 ou 50 Exato, ou isto. Mas não era isso o objetivo. Não, ele queria o parque com a flora toda tropical e que havia na Europa e tudo isso. Os queques era a pastelaria Garrete, que servia os melhores queques quentinhos, amarelinhos, apetitosos. Então é fácil imaginarmos as aias, as amas e as criadas a brincarem com as crianças das famílias que tinham ali casa no parque e as mães sentadas a ver o seu chazinho. E porquê tias? As tias? Não, porque o que é que eram se não tias uns dos outros? Eram 10 famílias. Não é? Eram todas tias, mas tias de sangue, ou se não era de sangue, era primas, era igual. Portanto, ficou as tias de Cascais, que é mais ou menos tias do Estoril, e os queques da linha, não é? É tão fantástico. Que eram os queques ao mesmo tempo que apareceu o Santini no Tamariz também. Extraordinário. O que é que tu, numa palavra, porque já acabámos, Maria João, uma palavra, como é que definias este homem? Um gênio. Oh, cheiro, engraçado. Muito bem, Maria João, não temos mais tempo, mas, e quero-te agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui mais uma vez, mas quero despedir-me deixando esta dica. Não esqueça, o Estoril não caiu do céu, a vida de Fausto de Figueiredo, uma história de vida, de Maria João Lopes de Carvalho, uma edição Oficina do Livro, aliás, um livro já premiado com o prémio História de Cascais Ferreira de Andrade, que é lançado já depois da manhã, às 6h30, no Hotel Palácio, no Estoril, pela historiadora Margarida Magalhães Ramalho. Estão todos convidados, não percam, vai ser de certeza um grande lançamento para um grande livro, uma grande vida. Imagino que estejas já, qualquer dia, já a recolher dados para outra biografia. Não, já estou, vais voltar? Tá bem, mas ainda segredo não vais dizer, ainda, pois não? Não, ainda tá não. Bem. Maria João, muito obrigado por ter vindo. E muito obrigada a eu, muito obrigada a todos que nos ouviram.